Bom, agora nessa aula eu vou falar então sobre os elementos paramétricos aqui no Revit. Todos os objetos do Revit pertencem a uma família e essas famílias pertencem a categorias, tá? Então, as categorias são os elementos construtivos ou os objetos de anotação do desenho, como texto, cotas, símbolos, entre outros, né? E ao passarmos o mouse, por exemplo, vamos passar o mouse aqui no telhado aqui, vamos chegar pertinho. Ao passar o mouse sobre um objeto, isso fica claro porque ele mostra, né, uma etiqueta, né, como a categoria e a família. Com isso, todos os elementos têm uma classificação e podemos ter o comportamento controlado por meio dela. Por exemplo, temos elementos construtivos em 3D do projeto, tais como as paredes, vigas, telhados, escadas, que aparecem em todas as vistas. Desta forma, uma parede desenhada em planta é exibida em todas as vistas, elevações, cortes e vistas 3D, pois é um elemento construtivo de um único modelo 3D. Tá? Então, estamos vendo um único modelo e todas as vistas do Revit são maneiras diferentes de olhar para o mesmo edifício. Os elementos 2D, que seriam de anotação, como cotas, símbolos, textos, entre outros, já se comportam de modo diferente. Aparecem somente na vista em que foram criados. Se quiser que apareçam em outras vistas, eles precisam ser copiados. Então, resumindo, né? Quer dizer o quê? Que paredes, todos os elementos construtivos, ele vai aparecer em todas as vistas. Se eu desenhar na planta baixa aqui uma parede, na minha vista 3D vai aparecer a parede. Agora, por que aqui não temos as anotações aqui na nossa perspectiva? Né? Porque a gente tem que selecionar as anotações, como os textos, os símbolos, e a gente tem que copiar para a nossa vista 3D. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa vista de corte. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui nessa vista aqui. É só para exemplificar, tá? Vocês não precisam estar acompanhando isso aqui, eu só quero... seria uma visão geral, né, nesta parte. Bom, alguns elementos 3D do projeto, tais como mobiliários, que não fazem parte da construção, pode aparecer em uma vista em planta e não aparecer em outra. Tá? Ou seja, podemos desligar o elemento numa vista e ligar na outra. Então, se eu tenho o móvel, por exemplo, um mobiliário na planta baixa, aí eu não quero que mostre aqui no corte. Que no caso que está mostrando, olha, a gente tem os móveis aqui, né? Então, se eu quiser que isso aqui não apareça, eu tenho a opção, né, de deixar desligado isso também. Outra coisa, os elementos construtivos, eles podem aparecer de duas formas. Em corte, seria linhas grossas, né? Ou em vista, que seria linha fina, dependendo da vista selecionada. Tá? Então, agora eu vou mostrar mais uma coisinha aqui. Vamos selecionar aqui arquitetura, gerenciar. Esse itemzinho aqui, ó, estilos de objetos. Aqui vai mostrar os estilos de objeto. Tá? Então, aqui nessa primeira abinha, objetos de modelo. Isso aqui, gente, essa primeira coluna, ela mostra as categorias dos elementos da aba de modelo. E nesta segunda aba aqui, objetos de anotação, ela vai mostrar então a categoria, né, as categorias dos elementos de anotações. Tá? E cada elemento de uma família tem suas propriedades de tipo. Então, vou fazer o seguinte, vamos cancelar. Eu vou selecionar essa parede. Aqui eu não peguei a parede, eu peguei a janela, né? Vamos selecionar parede, parede básica. Então, cada elemento, gente, de uma família tem suas propriedades de tipo. Então, selecionar aqui, editar tipo, vai mostrar as propriedades de tipo desta parede. Agora, se eu quiser pegar aqui, vamos cancelar, vamos pegar o forro aqui, gente. Tá? O telhado, né? Então, mesma coisa, telhado básico, se eu clicar em editar tipo, vai mostrar as propriedades de tipo deste objeto.
E a mesma coisa seriam para todos os tipos de elementos. E a propriedade das propriedades próprias da instância inseridas no projeto. Por exemplo, uma parede tem nas suas características de tipo a espessura de 25 centímetros, tá? Então a espessura dela, vamos cancelar isso aqui. Eu tenho que essa parede aqui, ó, vamos pegar uma outra mais fácil. Essa parede aqui, ó, ela tem, vamos supor que ela tenha 25 centímetros aqui, né, de espessura, tá? Então seria formada de tijolos, que seria de 15 centímetros de tijolo, e 5 centímetros de massa de cada lado. E daria o total de 25, tá? Mas numa inserção de projeto, que seria a instância, ela tem altura de 2,80 m. Então quer dizer o quê? Vamos supor que aqui eu tenha 2,80 m, tá? Esse modelo aqui, como eu falei na aula passada, né, é do Revit, a gente não desenhou nada, tá? É só para a gente exemplificar e mostrar, né, esses breves conceitos. Então, vamos dizer novamente, né, eu tenho essa parede aqui que eu tenho, vamos supor que ela tem 2,80 m, tá? Vamos supor. Em uma outra instância, a altura ela é de 1,80 m. Vamos dizer então que essa parede aqui é a mesma desta aqui, tá? São as duas paredes básicas, que no caso aqui não é verdade, mas se fossem, né? Se elas fossem a mesma parede, então essa aqui teria 1,80 m, tá? E uma outra ainda, vamos dizer que a outra parede, ela vai do piso do piso vai até o telhado, né? Então ela faz toda essa, vamos supor que ela faça essa parede aqui, ela faça todo esse elemento aqui, ela tem uma variação de altura, tá? Então, mas seria todas do mesmo tipo de parede, né? Isso permite, gente, usar o mesmo objeto com comportamentos diferentes em cada situação do projeto. Então, com uma mesma parede, eu posso definir vários tipos de alturas, tá? Variações de alturas, né? Então isso trata-se de elemento paramétrico. Os objetos do Revit são de tal forma com parâmetros que permitem a criação de variações de um mesmo tipo. Esses parâmetros podem ser alterados a qualquer momento, gerando imediatamente uma atualização do projeto em todas as vistas, tá? Então, a parametria é bidirecional no Revit. Por exemplo, se uma parede tem a propriedade de se ajustar ao telhado e ele muda de altura ou de forma, a parede ajusta-se automaticamente às novas condições do telhado. Então, se esse meu telhado aqui, por exemplo, se eu mudar a inclinação dele, a minha parede vai se ajustar automaticamente ao telhado, tá? Outro exemplo é a relação da altura dos pavimentos com os objetos, tais como as paredes, pilares, pisos, entre outros. Se a altura de um pavimento muda, esses elementos atualizam-se automaticamente. Então, se eu mudar, por exemplo, esse pé direito aqui, eu tenho 2,80 m, eu quero passar para 3 metros de altura. Então, se eu mudar essa laje aqui, o nível dela, todos os objetos vão alterar automaticamente, tá? A parametria também se aplica a alguns objetos de anotações de desenho, como as etiquetas de códigos de janelas, né, as tags, entre outras, né? Se editarmos uma etiqueta, uma tag, o objeto se atualiza e vice-versa. Essa tecnologia permite ter um projeto consistente, gerando um protótipo do edifício a ser construído.